As 4 transformações vitais do sábio moderno. Minha ideia do sábio estoico moderno é alguém que transforma medo em prudência, dor em informação, erros em iniciação e desejo em empreendimento. Disse Nassim Nicholas Taleb. Neste vídeo, exploraremos a ideia de Nassim Nicholas Taleb do sábio estoico moderno. Se você sobreviveu à noite escura da alma, escapou da sombra do mestre, dominou o kit de ferramentas do artesão da alma e descobriu o equilíbrio do ativismo sagrado, então este vídeo é para você. Caso contrário, as 4 transformações a seguir são um ponto de partida tão bom quanto qualquer outro em direção a uma disposição mais autorrealizada. 1. Transformando medo em prudência. Melanie Coloris disse: os curandeiros são guerreiros espirituais, que encontraram coragem para derrotar a escuridão de suas almas. Despertando e renascendo das profundezas de seus medos mais profundos, como uma fênix renascendo das cinzas. Renascido com uma sabedoria e força, que cria uma luz que brilha o suficiente para ajudar, encorajar e inspirar os outros a sair de sua própria escuridão. Você despertou e ressuscitou das profundezas do seu medo mais profundo, como uma fênix com um novo coração, mas isso não significa o fim do medo, de forma alguma. Significa que agora você deve assumir a difícil tarefa de transformar o medo em prudência. Você sempre vai ter medo de alguma coisa, e tudo bem. O medo é uma reação natural a estímulos aparentemente perigosos, sejam psicológicos, espirituais ou físicos. E quanto mais você esticar sua zona de conforto, quebrar paradigmas mentais e pensar fora da caixa, mais você experimentará estados de ansiedade existencial e angústia espiritual. Para transformar o medo em prudência, devemos ser capazes de nos adaptar ao medo por meio de uma coragem flexível, para alcançar o fim da autorrealização sagaz, assim como transformar a ansiedade em circunspecção e o desespero em providência. A coragem flexível é um estado robusto de previsão calculista, e a capacidade de se adaptar e superar a grande quantidade de coisas que estão fora de nosso controle, juntamente com a capacidade de transformar as poucas coisas sobre as quais temos controle, enquanto permanecemos calmos em diante de acontecimentos imprevisíveis. É uma tarefa difícil, claro, mas ninguém nunca disse que a autorrealização era fácil. Para se tornar o tipo de pessoa capaz de brilhar o suficiente para ajudar, encorajar e inspirar os outros a sair de sua própria escuridão, devemos ser capazes de transformar o medo em prudência. 2. Transformando dor em informação. O único fracasso é desistir. Todo o resto é apenas coletar informações. Disse Gen Sincero. Então você acordou para o fato de que a vida é dor, que existir significa sofrer, seja o pequeno sofrimento de estar com fome, ou o doloroso sofrimento de não ter que comer, seja o pequeno sofrimento de um coração partido, ou o doloroso sofrimento de uma morte de um ente querido, você chegou a um acordo com isso. E agora? O que fazemos com essa dor e sofrimento? Nós a transformamos em informação. No jogo da vida, e é um jogo como referi num dos últimos vídeos, o único fracasso é desistir. O objetivo final, que é inerentemente inalcançável, mas devemos lutar por ele mesmo assim, é a iluminação. Um sábio é capaz de andar na montanha-russa das emoções entre a espiral descendente e a iluminação, coletando informações ao longo do caminho, e transformando feridas em sabedoria. Ela é fluida e flexível entre contratempos e conquistas. Ela é capaz de se separar e se recompor novamente, coletando sabedoria das informações obtidas ao experimentar a dor. E além da própria Mãe Natureza, não há mestre maior do que a dor. Toda sabedoria começa primeiro com a natureza, o maior dos guias, e depois com a dor, o mais difícil dos guias. As cicatrizes serão grandes, mas a providência será ainda maior, e essas cicatrizes parecem ouro para o sábio autorrealizado. Como disse Khalil Gibran, do sofrimento surgiram as almas mais fortes, os personagens mais massivos são marcados por cicatrizes. 3.
transformando erros em iniciação. Viver é sofrer, e sobreviver é encontrar sentido nesse sofrimento. Disse Nietzsche. Eu sempre disse que o fundo do poço é uma base sólida, sobre a qual construir uma nova vida. E assim também acontece com os erros. Quando cometemos um erro, é a oportunidade perfeita para aprender algo novo. Na verdade, aprendemos mais com nossos erros do que com nossos sucessos. Anfrida V disse melhor. As mais importantes de minhas descobertas foram sugeridas a mim por meus fracassos. Assim como a dor se transforma em informação, os erros devem ser transformados em iniciação, em um novo começo. Assim não somos esmagados pelo peso do fracasso. Em vez disso, somos despertados e motivados com um senso de aventura, um novo começo para começar uma nova busca. Se você tropeçar, faça parte da dança. Se você errar, faça parte do passo da gagueira. Se você errar, faça parte da missão. Os erros podem nos tornar sábios, mas somente se tivermos a capacidade de transformá-los em iniciação. Um significado profundo é criado quando encontramos o componente de sobrevivência inerente ao nosso sofrimento. E, não tenha ilusões, é nossa responsabilidade apenas trazer significado a um universo sem sentido. Quanto mais erros cometemos, quanto mais vivemos no limite da nossa zona de conforto, mais crescemos. Como disse Eric Voegelin, nosso papel na existência deve ser desempenhado na incerteza de seu significado, como uma aventura de decisão à beira da liberdade e da necessidade. 4. Transformando o desejo em empreendimento. Ralph Waldo Emerson disse: um homem é um método, um arranjo progressivo, um princípio de seleção, reunindo seus semelhantes a ele, onde quer que vá. Ele toma apenas o seu, da multiplicidade que o envolve e o circunda. Um homem é um método, um arranjo progressivo, um princípio de seleção, reunindo seus semelhantes a ele, onde quer que vá. Ele toma apenas o seu, da multiplicidade que o envolve e o circunda. Então agora você tem autonomia livre, você tem influência, você tem a autoexpressão sagrada de sua arte, e você coletou sabedoria ao longo do caminho. O que você vai fazer com esse poder? Em primeiro lugar, você deve ser responsável com isso, e isso significa transformar todas as suas aspirações em um empreendimento sincero. Todos os nossos desejos, todos os nossos anseios, devem ser transformados em uma missão, um chamado sagrado, e um dever responsável pela saúde e prosperidade da condição humana. Defender nossa paixão pela vida é uma oportunidade perfeita para despertar o sagrado dentro de nós, tocar a pedra angular de nossa capacidade, como uma criatura portadora de significado em um universo sem sentido, e, em seguida, trazer esse significado para outros como Prometeu trouxe o fogo dos deuses. Cabe a nós conceder ao mundo os dons que somente nós somos capazes de conceder. Vamos descobrir nossas próprias filosofias. Vamos adicionar nossa contribuição única ao leitmotiv humano. Vamos injetar o universo com nosso próprio gênio particular. Cristo disse melhor: se você despertar o gênio dentro de você, ele o libertará. Se você não despertar o gênio dentro de você, ele o destruirá. Quanto mais ideias testamos, mais claramente definimos nossa realidade. Quanto mais claramente definimos nossa realidade, mais claros nos tornamos. Quanto mais claros nos tornamos, mais somos capazes de transformar nossos desejos em um empreendimento sagaz de primeira ordem. Como disse Grayling, vamos testar curiosamente novas ideias e cortejar novas impressões, nunca aquecendo a ortodoxia fácil. A filosofia pode nos ajudar a reunir o que de outra forma poderia passar despercebido, pois a filosofia é o microscópio do pensamento. E o microscópio do pensamento para o sábio moderno é a capacidade de transformar o medo em prudência, a dor em informação, os erros em iniciação e o desejo em empreendimento. Gratidão. Namastê.